Olá pessoal, muito boa noite. Esse vídeo é um vídeo que eu peço que você veja até o final, porque ele não é uma análise unilateral ou específica de um detalhe sobre o que aconteceu hoje, sobre o que pode acontecer nos próximos dias. Ele é uma análise grande e que, para ser entendida, ela precisa ser analisada sobre todos os aspectos e sobre todos os ângulos, para que vocês entendam o que eu estou dizendo, o que eu vou tentar dizer para vocês. Acabei de assistir na CNN uma entrevista do Gilberto Kassab, que tem um dos maiores partidos, é um dos maiores articuladores políticos, e por que não utilizar até um termo que vocês vão entender mais pra frente por que eu tô utilizando desse termo, mas é um dos maiores mafiosos políticos que existem no Brasil. E não tô usando a palavra mafioso no sentido de bandido, eu tô usando a palavra de mafioso no sentido de articulação para o mal e que eventualmente pode ser para o bem também. Mas fato é, hoje nós tivemos a maior manifestação popular de apoio ao presidente Bolsonaro na história dos últimos 2 anos e 8 meses, 9 meses. Nós tivemos essa manifestação em meio ou no final de uma pandemia, espero que seja no final, ou pode ser no meio de uma pandemia, a gente nunca sabe o que está acontecendo, na verdade, em relação a essa pandemia, algo incerto. E o Bolsonaro mostra nas ruas, apesar da narrativa que tenta imprimir a esquerda, mostra nas ruas, em várias cidades, como em Fortaleza, em Recife, em Salvador, no Rio de Janeiro, cidades que sequer estavam previstas manifestações, um extremo apoio popular. E na manifestação em que houve em Brasília, falei agora há pouco para vocês com detalhes, quem quiser detalhes vai na outra live que eu fiz há pouco, sobre a possibilidade de chamar o Conselho da República. Basicamente esse conselho é formado por várias pessoas, é um conselho muito plural, não é um conselho pró-governo, do qual ele falaria sobre a estabilidade das instituições. Nós estamos vivendo uma instabilidade nas instituições. E as possibilidades que se abrem para a gente nos próximos dias, nas próximas semanas, elas são gigantescas e são de proporções grandiosas, desde catastróficas até solucionadoras. Então a gente tem, de um lado, uma possibilidade de uma reunião da República para poder tentar estabilizar os poderes, e isso a gente vai saber amanhã, por exemplo, quando o ministro Fux, como presidente do STF, deu o seu tom a respeito do que ele achou das manifestações e a respeito do que ele acha que tem sido feito das decisões arbitrárias, dos inquéritos inconstitucionais que têm sido, enfim, levado a pé e a cabo dentro do STF. Então, isso vai dar um tom. A gente também tem uma outra questão, que é a narrativa da imprensa, de tentar dizer... Então, a gente tem aqui uma reunião da República que pode acontecer, está previsto na Constituição. A gente tem uma tentativa de solucionar o problema através de negociação política, de olho no olho, de uma bandeira branca, para que a gente possa solucionar através de atitudes os problemas que nós estamos tendo com presos políticos, com arbitrariedades que estão sendo cometidas por um dos poderes, contra inclusive um poder que é o legislativo, e eu digo isso porque sou uma das vítimas. E a gente tem a narrativa da esquerda e de diversos meios de comunicação, e inclusive de pessoas como, por exemplo, eu entendi que o Kassab é uma delas, de tentar imprimir ao Bolsonaro uma tentativa de colocá-lo como golpista, de colocá-lo como ditador, quando na verdade é todo o contrário. O que o Bolsonaro fez hoje foi pedir a liberação dos presos políticos, foi tentar mostrar as arbitrariedades que vêm sendo cometidas em atitudes atitudes de pessoas que fazem parte do Supremo Tribunal Federal.
E aí eu digo para vocês, a gente tem diversas soluções. Dentre elas, por exemplo, mais uma, que seria uma das mais legítimas, seria os senadores mostrarem a sua responsabilidade, o quanto eles devem representar os seus cargos ao, por exemplo, questionar institucionalmente o Supremo Tribunal Federal, porque dentro da moderação de poderes, o poder moderador do STF é o Senado. Mas quando você tem no Senado um presidente dessa casa que sequer analisa um pedido e simplesmente arquiva o pedido sem dar qualquer satisfação para o público, né, juridicamente falando, e as arbitrariedades continuam, a gente tem um problema institucional. E esse problema institucional pode ser resolvido, por exemplo, com uma reunião desse Conselho da República. Então vocês percebem que nós temos nos próximos dias diversas coisas que podem acontecer de forma institucional. E nós temos duas possibilidades que teoricamente estão fora da Constituição. A gente tem um golpe que pode ser dado pelo presidente Bolsonaro, e é essa a narrativa que eles querem pregar na sua mente, de que o presidente vai aplicar um golpe, tá? Fora da Constituição, fora do que está previsto a lei. E através dessa narrativa, esse outro fato, que é o impeachment do presidente Bolsonaro. Não é esse impeachment, ele não é algo que talvez possa, quem sabe, acontecer. Ele é algo que já está sendo desenhado. Ele é algo que mal acabou a manifestação aqui em São Paulo e o Kassab já estava ao vivo na CNN dizendo que tudo indica que o PSD vai apoiar, junto com outros partidos, o impeachment do presidente Bolsonaro. Isso significa, vou dizer para vocês, isso significa que nada disso foi traçado hoje. Nada disso foi conversado hoje, nas últimas horas. Isso é algo que está sendo tramado há muito tempo. E como deputada e participante do último impeachment de Dilma Rousseff, eu digo para vocês uma coisa. Não existe impeachment de presidente popular como o que vimos hoje nas ruas. Quando eu fui a primeira pessoa a me levantar contra Dilma Rousseff, em janeiro de 2015, disseram que eu era maluca, porque ela tinha apoio popular, ela tinha economia andando a passos normais, com todas as condições, né, de temperatura e pressão, diferente do que a gente vê hoje. A gente está no meio de uma pandemia e com não só a economia crescendo, como empregos crescendo, como investimentos externos crescendo, como concessões, privatizações, autorizações de portos, aeroportos, rodovias, ferrovias. O Brasil está andando de vento em popa no meio de um dos momentos mais críticos da história desde a Segunda Guerra Mundial. Então a gente está falando de um presidente da República que consegue ser popular no meio de uma crise mundial. E tem uma pessoa que vem falar em impeachment. Isso eu tenho que controlar minhas palavras, porque isso é tão mafioso isso, que eu chego a pensar o quanto esses homens estiveram reunidos e orquestrando este golpe contra o presidente Bolsonaro. E aí, hoje eu assisti uma frase que dizia assim: atos antidemocráticos do presidente Bolsonaro, e mostraram a esplanada dos ministérios lotada como nunca vi na história recente do país. Nunca vi na história, nem recente, nem antes de existir. Bom, Brasília é recente. E do lado a gente via uma outra manchete falando sobre manifestações democráticas e que em sua faixa estava falando sobre a ditadura do proletariado. Demonstrações não só como essa, mas como outras que a gente já viu, de que hoje as manifestações foram antidemocráticas, mas o incêndio da Barba Gato, o incêndio da estátua de Pedro Álvares Cabral são demonstrações de atos democráticos, porque são deles. Então, pessoal, eu quero que vocês tirem o dia de hoje para refletir
E vou pedir que vocês, por favor, compartilhem esse vídeo, não só nas suas redes sociais, mas copie o link desse vídeo e mande nos grupos de WhatsApp, porque é algo muito importante que as pessoas precisam ter o todo, enxergar o todo, o que está acontecendo. Não é fácil estar na pele do presidente, porque todos nós brasileiros fomos para a rua com esse sentimento, esse grito entalado aqui na garganta de revolta, com a censura que a gente está vivendo e depositando todas as nossas fichas no Bolsonaro. Eu disse para vocês outro dia, eu não tenho como depositar todas as nossas fichas no Bolsonaro, porque ele é Messias, ele não é Jesus. E mesmo acreditando em Deus e dando toda a honra e glória a Ele, eu digo para vocês, sem Deus, mas também o povo ao lado do presidente Bolsonaro, ele não tem como sair dessa trama em que estão tentando colocar o nosso presidente. E eu estou fazendo esse vídeo sob pena de sofrer consequências, e vocês sabem quais. Porque a gente sabe com quem a gente está lidando. A gente sabe que tipo de armadilhas e que tipo de estratégias essas pessoas usam. Mas o que seria de mim, representante do povo, se eu não puder dizer para vocês e fazer essa análise do que está acontecendo tudo em volta? Então, por favor, pessoal, compartilhem esse vídeo e entendam que eu sei que muitos de vocês foram para a rua hoje como um último ato, mas não é fácil estar na pele do presidente para decidir o que pode ser feito, até porque a retaguarda dele somos nós e é Deus. Ele está quase sem retaguarda, porque ele está lutando contra todas as organizações criminosas que se formaram nas últimas décadas nesse país. E não é fácil derrubar um sistema criminoso, mafioso, como esse que se formou em todos os poderes do nosso país. E eu não estou falando das instituições, eu estou falando de pessoas que formam instituições, algumas delas. Um abraço para vocês, muito boa noite. Ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Os detalhes agora com Marcelo Matos. Polícia Federal indicia o ex-ministro Gilberto Kassab por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica eleitoral e associação criminosa. A acusação também envolve Renato Kassab, irmão do presidente do PSD, e Flávio Castelli Chueri, ex-tesoureiro do partido. As penas variam de 3 a 12 anos de prisão. A PF concluiu a investigação da Operação Lava Jato Eleitoral. A análise teve início com as delações premiadas de acionistas e executivos do Grupo JIF. Em nota, a Polícia Federal afirma que diversas outras diligências foram realizadas, quebra de sigilos bancário e fiscal dos investigados, além da análise de empresas, do material de busca e apreensão. Também em nota, a defesa de Gilberto Kassab sustenta que o ex-prefeito de São Paulo considera que será comprovada a correção de todos os atos apurados e confia na Justiça e no Ministério Público. Escolhido pelo governador eleito João Dória para a Secretaria da Casa Civil, em dezembro de 2018, Kassab foi alvo de um mandato de busca e apreensão em sua casa. O ex-ministro pediu licença da pasta e ficou assim até o final de 2020, quando pediu sua saída. A Procuradoria-Geral da República o acusa de receber 58 milhões de reais em vantagens indevidas do Grupo JIF, para contar com o poder de influência do então ministro do governo Michel Temer, com pagamentos com base em contrato fictício de prestação de serviços com uma empresa do ramo de transportes que possuía relação comercial com a JIF, a IAP, vinculada à família de Kassab. Segundo a Polícia Federal, o inquérito e o relatório das investigações contra os indiciados já foram entregues à primeira zona eleitoral de São Paulo para as providências cabíveis. Em São Paulo, as acusações atingem os ex-prefeitos Gilberto Kassab e Fernando Haddad, e ainda o governador Geraldo Alckmin.
Benedito Júnior afirmou em depoimento que o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, era visto como um nome forte para assumir a presidência da República e que, por isso, recebeu dinheiro em campanhas. O delator citou pagamentos ilegais solicitados para a campanha de 2010, quando Alckmin foi eleito para o 3º mandato como governador. Especificamente no caso do Geraldo Alckmin, em 2010, eu fui procurado pelo meu executivo em São Paulo, Carlos Armando, com uma demanda de uma pessoa que trabalhava dentro da construtora, aliás, um acionista da construtora que já faleceu, Luiz Araújo, que era muito amigo do governador Geraldo Alckmin, de que nós deveríamos nos preparar para fazer uma doação de campanha de R$2 milhões, e que o Carlos Armando deveria tratar desse assunto com o cunhado do Dr. Geraldo Alckmin, o Dr. Ademar César Ribeiro. Eu autorizei o Carlos que fizesse planejamento para pagamento, ele contactou o Dr. Ademar e fez os pagamentos sob o codinome Belém, no valor de R$2 milhões para essa campanha do governador Geraldo Alckmin em 2010. O empresário Marcelo Odebrecht disse em um dos depoimentos que prestou ao Ministério Público que a campanha de Fernando Haddad do PT à Prefeitura da capital paulista em 2012 também recebeu dinheiro de Caixa 2. O valor, segundo o empresário, teria sido pago depois do encerramento da campanha, quando Haddad já tinha sido eleito. Nesse caso específico, essa foi uma candidatura que foi muito apoiada por Lula, entendeu? E, portanto, teve um peso muito forte na época do Lula. E a gente eu não me lembro de ter apoiado diretamente essa candidatura do Haddad, mas depois de terminado veio uma dívida, tinha uma dívida, o Guido me procurou e pediu para que a gente resolvesse uma parcela da dívida. O ex-prefeito da capital paulista, Gilberto Kassab, do PSD, que hoje é ministro da Ciência e Tecnologia, também é citado. Carlos Armando Guedes Pascoal, ex-executivo da Odebrecht, disse que houve pedido de dinheiro para a campanha de Kassab à Prefeitura de São Paulo em 2008. Ele disse também que há envolvimento dele em supostos desvios em obras na cidade. Nós teríamos que apresentar propostas de cobertura para todas as demais licitações da Jacopesco, da Marginal Tietê, Sena Madureira, etc. E essas que seriam levadas pelas empresas médicas. Isso. E, além disso, nós teríamos que fazer um adiantamento de R$2 milhões, porque as eleições estavam em cima, estavam a pleno vapor, e a campanha do candidato Kassab estava precisando de dinheiro. O ministro Gilberto Kassab disse que é preciso ter cautela e não considera os depoimentos como provas. Por meio da assessoria, Fernando Haddad disse que as delações não fazem o menor sentido. E o governador Geraldo Alckmin afirmou que nunca pediu recursos irregulares e nem deu autorização para qualquer pessoa fazer isso em nome dele.